Provavelmente, em algum momento da sua vida, você tomou decisões de forma precipitada. Tendo resultado positivo ou negativo, elas são chamadas de heurísticas e podem trazer vieses comportamentais. Então, nesse vídeo, falarei de algumas delas para vocês. Bom, para começar, a ideia aqui é apenas falar um pouco sobre elas para você aprender a tentar controlá-las antes da sua decisão. Lembrando que heurísticas são atalhos mentais para você encontrar uma solução para um problema. E a utilização dessas heurísticas pode trazer vieses cognitivos, que é uma tendência sistemática de violar os axiomas da racionalidade ampla. Ou seja, nada mais é do que decisões que podemos tomar sem pensar antes. Apesar dessas decisões serem tomadas de maneira rápida, há muitas chances delas serem escolhidas erroneamente, porque muitas vezes você não está olhando o problema como um todo. Então agora vamos falar sobre algumas heurísticas. A primeira delas é a ancoragem. Aqui é quando você toma suas conclusões baseado em uma informação inicial, ou seja, de maneira prévia. Por exemplo, você ligou no jornal e viu que o presidente do país garantiu que a taxa de juros do ano vai fechar em 8%. Daí você vai lá e enche a sua carteira de pré-fixado e não leva em consideração que tudo ali pode mudar. Pode ser que tenha uma nova crise, pode ser que a inflação suba muito e tenha que voltar a subir a taxa de juros ou diversas outras coisas, porque você fixou que vai ser aquela taxa de 8% no final do ano. Então você quer garantir a taxa pré-fixada para aproveitar o momento de mercado. Ou seja, você focou naquela informação inicial, que era a prévia, e pode ser que dê muito errado essa decisão. E a segunda é a heurística de disponibilidade. Nada mais é do que uma informação que está próxima, disponível para você naquele momento, fazendo com que você pense que aquilo é mais comum do que você imagina. Por exemplo, eu tenho uma viagem marcada para Dubai e 2 semanas antes da viagem cai um avião e morre 200 pessoas. Então eu tomo aquilo ali como certo. Eu vou lá e cancelo a viagem, porque eu acho que dali para frente todos os aviões vão cair. Mas eu não paro e penso, qual foi a última vez que caiu um avião? E eu não comparo quantas viagens ali de carro acabam em acidentes e mortes de pessoas. Então é uma informação precipitada que eu tomo como certo e tomo aquilo como se fosse comum. Agora trazendo para a parte de investimentos. Um exemplo bem rápido e prático. Lembra quando aconteceu Brumadinho e Mariana? As pessoas começaram a vender as ações da Vale muito rápido, com medo da empresa quebrar. Só que elas não pararam para pensar que aquela empresa é muito sólida e tem bons números. Elas apenas venderam as ações, sem pensar em mais nada. E agora vamos para o terceiro, que é a representatividade. Neste você toma alguma decisão baseada no que você acha que já viu ou que já conhece. Por exemplo, você cresce ouvindo seus pais falarem que as ações da Petrobras e da Vale são as melhores opções, porque são as melhores empresas do Brasil. Aí você vai lá e apenas compra sem ver mais nada. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento. Eu estou apenas trazendo exemplos para você conseguir assimilar o conteúdo. Agora vamos para a parte de vieses cognitivos. O primeiro é o status quo, e é o medo de você sair do lugar, mesmo sabendo que aquela mudança vai lhe fazer bem. O melhor exemplo são os clientes poupanceiros, que insistem em ficar na poupança, mesmo você mostrando para eles, baseado em cálculo, em planilha e mostrando perspectiva futura, até mesmo de um CDB pós-fixado. Você mostra para ele aquilo e ele insiste em não sair, mesmo sabendo que vale a pena tendo números na frente dele. O segundo é a aversão a perdas, que nada mais é o medo de assumir prejuízos e para tentar melhorar aquilo ainda aumenta a sua posição. Por exemplo, você tem Magazine Luiza na sua carteira e você insiste em não vender, mesmo ela caindo. Você não quer assumir aquele prejuízo. Você bota fé que vai subir uma hora e vai recuperar aquilo ali. E para piorar, quanto mais cai, mais você vai comprando, mais você se expõe ao risco daquele papel só para tentar fazer um preço médio mais barato e tentar se consolar para recuperar o prejuízo. E essas pessoas, para massagear o ego, elas acabam vendendo todas as ações que sobem só para recolher o lucro e falar para os amigos que teve lucro com aquele papel. E tem uma famosa frase que essas pessoas falam que é: só é prejuízo quando vende, mas elas têm que saber que quanto menor o prejuízo pode ser considerado até um lucro. E o terceiro é o movimento de manada, que nada mais é do que aquelas expressões que a gente mais fala no Brasil, a famosa Maria vai com as outras, ou onde a vaca vai o boi vai atrás, que são decisões em massa. Por exemplo, a ação dispara 40%, aí vai lá uma galera ver que a ação está disparando e também vai e compra, ou seja, Maria vai com as outras. Ou por exemplo, a ação está despencando, sem ler notícia nem nada, ela vai lá e vende, porque
ela vai junto com os outros, ela vai sem ver informação, ela só segue a manada. E o quarto é o desconto hiperbólico, ou seja, é quando você tem a garantia de algo, você valoriza mais o presente do que o futuro. Nada mais é do que aquela expressão, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Por exemplo, o cliente que só foca em CDB 100% do CDI porque a Selic está alta. Mesmo considerando o imposto de renda, ele quer aquele investimento com a garantia de um pós-fixado da Selic e com aquela liquidez. E ele não quer mudar, mesmo sabendo que a tendência da Selic é de queda e que no pré-fixado ele consegue pegar taxas boas e isentas de imposto de renda. E quando você conversa com ele, ele começa com várias justificativas. Por exemplo, mas a inflação pode subir e o Banco Central permanecer com a Selic alta. Ou então, mas a inflação pode subir e o Banco Central aumentar mais ainda a taxa de juros. Ele sempre dá uma desculpa para aquilo, para permanecer naquilo e pensar, mais vale um pássaro na mão, que é a garantia do dinheiro ali pós-fixado e com liquidez rápido, do que uma rentabilidade melhor. E o quinto é o frame, que nada mais é do que quando você é influenciado por uma informação específica. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia e descobre que a cada 100 pessoas que operam daquilo, 99 sobrevivem e uma morre. Aí você fica focado na que morre, porque você acha que você vai ser o próximo. Ou então, da maneira positiva, você vê, nossa, 99% sobrevive, 99% de chance de dar certo. Então, ou você foca em uma específica, ou você foca em outra, seja para o bem ou para o mal. Agora, trazendo para o lado de investimentos. Você apresenta para o cliente um fundo. Esse fundo teve 2 anos muito bons, mas no meio dos 2 anos teve 2 meses que negativou. Agora, se ele vê que teve 2 meses ruins, ele pode focar naquele ruim e achar que ele pode estar no mês ruim e já não vai querer mais investir. Ele pode falar, nossa, subiu 10% no ano, mas teve um mês que caiu 1%. Então ele foca só no negativo ou só no positivo, o lado bom e o lado ruim. E antes de ir pro próximo, me conta nos comentários, você se identificou com algum deles que eu falei? Ou você conhece alguém que é bem parecido com isso? E aproveitando, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você nos ajuda a crescer mais ainda o canal. E o próximo é o excesso de confiança, que é o famoso sabichão, o fodão, o cara que sabe de tudo e só ele tem a razão. Só ele sabe aquilo, ninguém mais sabe. Por exemplo, é um cara que compra as ações toda hora, compra e vende, compra e vende, compra e vende e se exibe para todo mundo que tem muito lucro, falando que o analista não sabe de nada, não precisa segurar, não tem nada de fundamentalista. O esquema é comprar e vender, porque ele sabe fazer aquilo. E ele não para pensar que talvez o lucro seria maior se ele deixasse por mais tempo, porque ele pagaria menos taxa e menos imposto de renda. Então é isso, pessoal. Sou o Claudinei Júnior, você está no canal Minando Mercado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, um abraço e fui.